Então, nós temos um chat onde você pode interagir, onde você pode colocar sua pergunta, onde você pode deixar o seu tema sugestivo para o nosso próximo ensino ou estudo bíblico, que está acontecendo aqui sempre no último domingo do mês. Quando o mês ele tem 5 semanas, então nós temos dose dupla, tá bem? Nós temos 2 vezes no mês o estudo bíblico, sempre abordando temas diferentes. No grupo do estudo bíblico, nós colocamos uma enquete, e hoje nós estamos encerrando a segunda parte desse tema. No último estudo, nós falamos sobre essa formação de discipuladores, né, essa preparação, essa importância para os discipuladores, esse trabalho que é de suma importância para tanto o crescimento da igreja, como também para, claro, o crescimento do reino de Deus, a edificação, a solidificação, enfim. Então, foi muito votado esse tema aqui, tá bem? Foi muito votado. Tivemos uma introdução e hoje nós vamos estar aqui fechando esse tema, falando um pouco sobre a formação de discipuladores e o ensino cristocêntrico na igreja, que é de suma importância, que é o pilar, tá bem? Vamos percorrer aqui alguns textos bíblicos, vamos entender essa importância, vamos compreender se de fato nós estamos alinhados, né, alinhados com aquilo que a palavra nos instrui, com aquilo que a palavra nos fala. Vou abrir meu chat agora aqui, para mim poder ter o retorno de vocês. Aqui nós já temos o Marcos, né, já está ali dando retorno, tá bom? Se estiver chegando o áudio direitinho para vocês, por favor, falem no chat aqui, mandem um joinha, interajam aqui para que possamos ter a plena certeza de que o conteúdo está chegando bem para vocês. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Começamos aqui, né, entendendo que essa missão da igreja é o quê? Primeiro ponto, essa missão da igreja é glorificar a Deus por meio da formação de discípulos. No estudo anterior, nós explicamos muito bem sobre essa questão de discípulos, até porque algumas pessoas elas têm uma perspectiva de fazer discípulos delas. E não é bem assim, tá? Na verdade, não é assim. Nós fazemos discípulos de Cristo, mas tem pessoas que têm essa perspectiva, que elas são as causadoras aí da proposta de gerar discípulos imitadores delas. E, na verdade, os discípulos são imitadores de Jesus Cristo, tá bem? Então, essa formação ela acontece através do quê? Ensino da palavra, tá? Não tem como, irmãos, não tem como, tá? Não tem como a pessoa trabalhar essa proposta de discipular sem palavras, ou, perdão, sem a palavra, tá? A única forma de discipular é aqui, ó, pelo ensino da palavra, tá? A única forma de discipular é aqui. E não por estratégias humanas, que é o que a gente vê muito por aí. As pessoas criando meios, criando fórmulas, criando métodos humanos e deixando a palavra de lado. A forma perfeita, a forma bíblica, a forma sólida, a forma robusta, a forma estruturada para trabalharmos a proposta da formação de discípulos é por aqui, ó, pelo ensino da palavra de Deus. Não tem outro caminho, tá? Não existe outro caminho. Então, tem pessoas que acreditam que podem, criam técnicas e vão trazendo pessoas e vão agregando pessoas, né, para cá, enchendo os lugares. Ah, tá dando certo, então é isso.
Aqui Deus está provando. E nem sempre é assim, tá, pessoal? Então a gente tem que ter isso em mente. A grande comissão designada a cada um de nós é o quê? Fazer discípulos. Então nós temos um texto de Mateus, capítulo de número 28, tá? Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, versículo 20. Então Jesus, ele não chamou, enquanto você se localiza aí, então Jesus, ele não chamou apenas para fazer convertidos. Não é só fazer convertidos, mas discípulos, tá? E nós temos uma palavra interessante, né? Da proposta grega, que é o quê? Matetai, ou seja, aprendizes. Aqui, ó, vou destacar para vocês aqui, ou seja, aprendizes e seguidores que se conformam à sua imagem. Esse aqui são o quê? Esse aqui são o que nós podemos chamar de, aqui, ó, cristãos, tá? Esses são os cristãos, com Cristo, parecidos com Cristo, anunciam Cristo, seguem a Cristo, fala de Jesus Cristo, tá bom? Então, esses aqui foram denominados, né? Aqui, ó, denominados cristãos, tá? E aí vem o texto que nós citamos aqui, que é Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, olha que ponto importante que eu vou destacar aqui, ó. Portanto, ide, ensinai. Gente, isso aqui é importantíssimo, que a gente está perdendo muito isso. A igreja atual está perdendo muito isso aqui, ó. Ensinai, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo, ó, ensinando-as, ó, ensinando-as, aqui novamente, ó, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que nós estamos vendo aqui, pelo menos em dois destaques aqui, né? Então nós temos a proposta do Matetai aqui, ou seja, aprendizes e seguidores, né, que se conformam à sua imagem, a imagem de Cristo, tá? Depois nós temos a referência de Mateus 28, 19 e 20, e destaquei aqui pelo menos dois pontos aqui, ó. Primeiro e aqui, ó, segundo. Dois pontos destacamos aí, primeiro e segundo, que está falando sobre o quê? Sobre ensino, sobre ensinar. Aqui, ó. Sobre ensinar, tá? Então, é uma proposta o quê? Bíblica, tá? Vocês estão aí? Tá tudo bem aí? Tá chegando direitinho o som? Dá um retorno, o chat está aberto. Então, é uma proposta bíblica, ensinar. O fazer discípulos é ensinar, tá? Sem ensino fica difícil. Então, por isso que agora na introdução nós falamos, não é estratégia humanas, né? Não parte disso, parte da palavra de Deus, tá bom? Do que a palavra nos fala. E o significado do ensino bíblico, o verbo ensinar aqui, ele vem da proposta de didascontes. Aqui, ó, ele vem dessa proposta, didascontes, que vem do verbo didaskein. Aqui, ó, didaskein. O que significa isso? O que significa isso aqui, né? Ou seja, carrega o sentido de instrução, aqui, ó, instrução contínua, disciplinadora e transformadora. Constante. Constante. Então, o ensino não é só aquela proposta de
Ah, aprendi hoje, por exemplo, acabou, chega, tá certo. Não, não é isso. O sentido é de instrução contínua. Instrução contínua. Aqui, ó. Disciplinadora, porque essa instrução é que nos disciplina. É essa instrução que nos leva a parecer com Jesus. Essa instrução que vai nos transformando. Por isso está aqui, ó, disciplinadora e transformadora. Para acontecer essa disciplina aqui, ó, e essa transformação aqui, ó, eu preciso do quê? Do ensino constante. Se não tiver ensino constante, a gente não vai. E não é apenas repassar informações, como nós temos muito isso hoje. Nesse período que nós estamos vivendo, o que mais encontramos aqui é isso, ó, repassar informações. E eu não estou dizendo aqui que a proposta de você buscar conhecimento, de saber, né, é errada. Eu estou falando aqui no sentido de que as pessoas hoje com a memória boa, né, uma memória um tanto quanto fotográfica, se assim podemos dizer, essa pessoa, ela ouve um trecho aqui, ouve outro trecho ali, outro lá, guarda, junta tudo no mesmo pacote e fala, eu sei de todas as coisas. Não preciso mais. Já é suficiente. Principalmente quando a palavra, o ensino sólido, robusto, ele produz um confronto a nós, principalmente aqui. Entende? Principalmente aqui. Então não é apenas passar, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não é um copiar-colar, não é isso, tá? Mas formar caráter e vida em Cristo. Como que eu formo esse caráter e vida em Cristo? Pela palavra. Não tem outro caminho. É pela palavra, tá bom? Isso é importante. Continuando, o ensino cristocêntrico, em João 5, por exemplo, Jesus ele confronta os líderes religiosos que confiavam na letra, mas rejeitavam o Messias, rejeitavam a Cristo, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, retornando, quando eu falo aqui, ó, pela formar caráter e vida em Cristo, pela palavra, quando eu falo disso aqui, ó, preste atenção. Quando eu falo disso aqui, ó, ah, procede, professor, isso aqui procede, vamos lá, olha só. Aqui, João, vamos ver se procede. Examinai as escrituras. Quero destacar essa palavra aqui, ó, examinai. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ó, e são elas que de mim testificam. O que testifica sobre Jesus? O que fala sobre Jesus? Aqui, ó, as escrituras. Aqui, as escrituras. É ela que fala sobre Jesus, tá? É elas que testificam sobre Jesus. É elas que confirmam sobre Jesus, sobre o Cristo, sobre o Messias. Se não for por ela, como teremos a veracidade disso? Tá? Quando nós falamos da palavra examinar, ereunate aqui, ó, a raiz dessa palavra aqui, ó, ou essa palavra aqui, ó, vem dessa proposta aqui, que vai significar o quê? Investigar minuciosamente com quem cava em busca de tesouros. Por isso que eu falei que não é o Ctrl+C e o Ctrl+V. O estudo, ele é uma construção. Ok? Dia após dia. Todos os dias. Ele é uma construção. Então, se não tivermos aqui essa construção, não trabalharmos nisso aqui, fica um tanto quanto só passando informação. Ouvi, estou passando, ouvi, estou passando, ouvi, estou passando. Mas será que procede? Será que é isso mesmo? Será que sustenta?
Será que de fato é sólido isso, né? Então é importante destacarmos esses pontos aqui para quê? Para ter um bom discipulado, senão não teremos um excelente discipulado, não adianta. Não vamos conseguir formar, não vamos conseguir trabalhar pessoas, tá? Cristo no Antigo Testamento. Então as escrituras, desde Gênesis, ela aponta para quê? Para Cristo. Desde Gênesis. Então nós temos aqui Gênesis 3:15, né? A promessa da semente que esmagaria a cabeça da serpente, primeiro aqui. Depois nós temos Isaías 53, que vai falar sobre o servo sofredor, aqui. E depois chegamos no Evangelho, João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Não há outra forma. Olha só, não existe, não há, tá? É o único. O caminho é só por ele. Bem, se o caminho é só por ele, e ele acabou de dizer em João que as escrituras falam sobre ele, testificam sobre ele, como vamos conhecer Jesus? Como seremos imitadores de Cristo? Como iremos nos parecer com Cristo? Se a gente simplesmente faz um Ctrl+C, um Ctrl+V. Se a gente simplesmente está ouvindo e passando, sem buscar uma estrutura sólida, sem buscar uma preparação, sem buscar um conhecimento sadio, sem uma boa construção, desde a base até, né, o encerramento ali. Então, todo ensino bíblico, ele precisa ser o quê? Não é qualquer ensino bíblico também. Informação temos muitas por aí, hoje. Não é qualquer ensino bíblico. É o quê? Fiel, ensino bíblico fiel e cristocêntrico. Ele é fiel à palavra, ele tá exaurindo a palavra. Ele traz a palavra, ele abre, né, todo o entendimento partindo da palavra, não da minha e nem da sua concepção, nem da minha axiologia e nem da sua axiologia, tá? Mas fiel à palavra, fiel cristocêntrico. Ou seja, Jesus no centro, que é algo que está ficando meio escasso hoje. Estão usando muito o nome de Jesus, mas Jesus não está no centro, tá bom? Quando a pregação e o ensino se tornam, por exemplo, oposto, o oposto está aqui, ó. O, o oposto está aqui, que é o quê? Antropocêntrico. Então, antropos fala do quê? Do homem. Ou seja, o homem no centro. Centro das atenções. Então, quando esses ensinos tratam a proposta do homem no centro, é porque toda a questão, toda a proposta de culto, de ensino, o homem é a peça principal. Ele é a atração principal, ele é o importante de tudo ali. E aí a igreja perde o quê? Sua identidade. A igreja perde a sua identidade, tá? Então, hoje, infelizmente, nós estamos vendo o quê? Muitas músicas que eu não chamo de louvor, mas muitas músicas intituladas, né, como louvores ou como músicas gospel, que elas apontam sempre para o homem. A proposta é o homem. Sempre é o homem, o homem, o homem, tá? E muitas pregações também, aonde o homem é a peça importantíssima de toda a história. E aí isso se torna antropocêntrico, tá? O homem no centro e não Jesus.
tá bem? Depois nós chegamos na estrutura do ensino da igreja local. Isso aqui é maravilhoso. Talvez o seu líder, o seu pastor, sua pastora poderia agora estar se alimentando disso e aproveitando todo esse conhecimento para solidificar a igreja de Cristo, solidificar as ovelhas de Cristo, enfim, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha só que interessante nós temos aqui. Vamos lá. O ensino precisa ser ordenado, katata shin, né? Em ordem. Aqui, ó. E abrangente para alcançar cada faixa etária. Então, a mesma linguagem, por exemplo, para as crianças, ela não vai ser a mesma, não vai ser essa linguagem para os adultos, tá? Mas isso não quer dizer que as crianças não têm que aprender. E uma coisa eu vou falar importantíssima aqui, que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas é muito importante. Quando nós falamos em ensino para criança, muitas instituições, qual que é a primeira ideia que elas têm? De reunir as crianças num espaçozinho ali, de pegar giz-de-cera, papel, desenho e pintar. Ah, isso aqui é a arcazinha. Ah, isso aqui é os bichinhos, tal. Tem problema com isso, professor? Não tem problema. Só que o seguinte, as crianças, elas precisam, ainda que numa linguagem adequada, elas precisam aprender sobre quem? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Então, fica muito em pontos do Antigo Testamento, simplesmente para passar um tempo e aquelas crianças não vão aprendendo. Em alguns lugares nem isso tem para as crianças. Para aprender a história bíblica, né? Para aprender sobre Cristo, quem foi Jesus Cristo, né? Como que ele chegou, o propósito que ele veio, enfim. É aqui que nós teremos uma base futura. Tá? Aqui que nós teremos uma base futura. Não podemos esquecer disso, de forma alguma. Se não for assim, nossa base ela está, né, mexida. Então, se só for entretenimento para as crianças, pipoca, passar um desenhinho, eu já disse, não tem problema com isso. O problema é que estamos perdendo de preparar a base. E a base ela é preparada na palavra, ainda que com uma linguagem que elas compreendam, que elas vão absorver. A criança está imprimindo isso, a criança está captando isso. Então, isso é muito importante, tá bom? Não podemos esquecer de forma nenhuma, tá? Contexto histórico. Então, na igreja primitiva já tinha essa consciência em Atos 42. Ó, perseveravam aqui, ó. Se você não perseverar no ensino, não vai, tá? Vocês estão quietinhos demais aí, hein? Se vocês não perseverar no ensino, não vai. E na doutrina dos apóstolos, não é uma doutrina particular deles, mas essa doutrina era o quê? Vamos lá. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui, ó. Doutrina é ensino. Doutrina é ensino, tá? E na comunhão, aqui, ó, koinonia, participar das aflições, tá? No partir do pão e nas orações. Então, se nós não tivermos isso aqui, gente, isso aqui é o contexto histórico. Ou, isso aqui olha só, é uma base sólida
da igreja. Isso aqui é uma base sólida da igreja. Se não tiver isso aqui, irmãos, não vai. Eu só estou passando o que está escrito aqui, ó, Atos. Ó, Atos. Ah, mas isso aí é para aquele tempo. Ah, isso aí não sei o quê. Então você tira a palavra do meio do culto, você tira a comunhão que você usa a palavra às vezes, você tira o partir do pão ou a ceia, você tira. Aí você tira também a oração. Se é para aquele tempo, você tira isso. Só tirar. Se você está achando que isso é para aquele tempo, então é só tirar. Então, falo que, ó, perseverem nessas coisas. Perseverem nessas coisas. Primeira coisa aqui, ó, ensino. Perseverem nessas coisas. Um discipulado. Discipular, irmãos, preste atenção aqui agora. Discipular é conduzir essas pessoas ao ensino. A pessoa, ela decidiu sua vida a Jesus Cristo, partindo dali, ela precisa saber das coisas, ela precisa sentar, ela precisa aprender, ela precisa conhecer, saber quem é Cristo, entender mais acerca da salvação, entender mais acerca da vida cristã, compreender mais acerca do caráter cristão, da mente cristã. Ela precisa entender essas coisas, não vai ser no púlpito pregando. Essas coisas não acontecem no culto pregando. Nós damos lá, passamos alguns pontos, tal, ensinamos na pregação, falamos, mas todo o contexto não vai ser no culto pregando, vai ser em um ensino, tá? E eu não estou dizendo que a pregação não tem um quê de ensino, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que em uma pregação de 1 hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes não consegue passar os detalhes de todo o ensino de 1 hora e meia, 2 horas. Um dia específico, tratando temas específicos, tá bom? Então precisa das duas coisas, tá? Aí, Lucas, em Atos, capítulo 2, 42, ele fala sobre isso, ó, eles perseveravam no ensino ali dos apóstolos, né, na comunhão, nessa coinonia, né, participar das aflições juntos ali, né, estar junto, não simplesmente só naquele momento, mas contínuo, no partir do pão e também nas orações. O termo doutrina aqui, ó, didache, que não é didaquê, tá? Mas didache é ensino transmitido com autoridade, ó. Aqui, ensino e ainda estende, ó, com autoridade, né? Por que autoridade? Porque ele nos nomeou, tá? Porque ele nos nomeou. Isso é importantíssimo, gente. Tá bom? Importantíssimo destacarmos aqui, tá? Bem, eu acho que vocês estão absorvendo bem aqui. Algumas pessoas estão falando ali. Já vou ver ali algumas questões. Gente, pode colocar no grupo, tá? Ó, a aula está acontecendo, o estudo bíblico está acontecendo, e já estamos pegando lá os temas para o próximo estudo, tá bom? Já estamos pegando aí os temas para o próximo estudo, isso é importante, tá bom? Vamos lá, pessoal. Enquanto isso, eu quero ler aqui, ó, uma colocação aqui do Marcos. O ensino precisa estar sempre em manutenção em nossas vidas. Claro, isso mesmo, né? Senão, diante das tantas heresias, muita coisa nós temos hoje, né? Muita coisa nós temos hoje. Diante de tantas heresias e supostos, né? O suposto evangelho, acabamos nos deixando levar. É fato. Tá? Alguém levantou a mão ali, gente, estou com. Não sei se alguém levantou a mão, estou com o chat aberto. Podem falar no chat aqui, tá bom? Que a gente vai interagindo. E aí vai ficando mais dinâmica essa aula, tá? Então, chegamos aqui, ó, o ensino com discipulado. O ensino com discipulado. Vamos lá. Pontos importantes.
Deixa eu só dar uma melhorada aqui, um ponto aqui importante, que eu esqueci. Aqui, ó. Um minutinho. Vamos lá. Bem, voltamos aqui. Então, ensino como discipulado. Discipulado é a aplicação prática do ensino. Repetindo, discipulado é aplicação prática do ensino. Logo, sem ensino, aqui, ó, não há um discipulado eficaz. Ok? Não vai existir aqui um discipulado eficaz. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, o que de mim, entre muitas pessoas vendo, ouviste, ó, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha só que interessante. Para também ensinarem a outras pessoas, tá? Então, o que vocês estão ouvindo hoje aqui é para quê? A pergunta, para quê? Para ensinar outras pessoas, para preparar outras pessoas. Então, aqui nós temos 4 gerações, pelo menos, ó. Paulo para Timóteo, Timóteo, homem fiéis, fiéis a outros, aqui, ó. Pelo menos aqui, ó, 4. Então, o discipulado, ele é o quê? Multiplicador. Multiplicador. A gente vai aprendendo e vai falando. A gente vai aprendendo e vai instruindo. A gente vai aprendendo, né? E vai transmitindo para outras pessoas. Aí nós temos pistóia aqui, ó, fiel, ó, fiéis, homens fiéis aqui. Aqui, ó, a palavra aqui, ó, fiéis. Tá? Aqui, ó, fiéis. Aqui, ó, pistóia, ó, essa palavra, tá? Que quer dizer o quê? Aqueles comprometidos, não apenas intelectualmente, mas de coração. Porque tem pessoas que elas sabem muito, mas só pelo saber, só pelo saber, só para ter conhecimento, só para dizer, eu sei isso. Eu conheço muita gente, talvez você conheça, pessoas assim, que elas sabem. Você senta com ela, ela fala de texto, ela fala de versículos, mas só falam. E a transformação? E a transformação? Lembra lá atrás, nós estudamos sobre o caráter? Esse ensino, ele vai nos moldando. Esse ensino vai nos moldando. Nos confronta, nos limpa, e assim, para nos parecermos mais com Jesus Cristo, tá bem? Aplicação disso na prática. Tem gente viva ali, ó. Já mandaram mensagem, já mandaram joinha. Muito bem, vamos lá. Aplicação na prática do discipulado. Então, o discipulado não pode ser reduzido a um curso rápido. Ó, eu tô dando aqui para vocês o quê? Só uma prévia, tá? Eu tô dando para vocês aqui uma prévia.
Como que funciona? Mas o discipulado não é isso. Vai além. É constante, é contínuo, tá bem? E ele exige tempo, ele exige tempo, vida na vida, e o exemplo disso visível é o quê? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Então vamos lá. Vamos abrir essa Bíblia aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo, vou ler com vocês, tá bem? Não temos muito tempo, né? Mas vou ler com vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Não, que é Romanos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, olha lá. Ele exige tempo, vida na vida e exemplo visível. Aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, está lá, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Estão vendo como eu estou fazendo? Estão vendo como está sendo o procedimento? Como eu estou imitando Cristo? Então, façam assim também. Tomem para vocês isso. Façam dessa forma. Então, ensinar é encarar a palavra no cotidiano. Não é ficar só aqui nessa transmissão, mas levar isso para a vida, para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, que é muito importante, tá? Outro ponto, o ensino, ele é a fonte aqui do avivamento. O ensino, ele é a fonte do avivamento. Então, todo avivamento verdadeiro, tá? Avivamento aqui não é essa ideia de movimento, não é essa ideia de movimento, tá? É fruto da redescoberta da palavra. Então, essa palavra vai P, penetrando, tá? Essa palavra vai penetrando, tá bom? Então, nós temos o exemplo de Josias, 2 Crônicas 34, e você pode meditar depois, né? Mais tarde, depois que você voltar do seu culto, ou em outro horário, você medita aqui. Faz uma leitura aqui tranquila. 2 Crônicas 34, 14 e 19, ao encontrar o livro da lei, houve quebrantamento e reforma espiritual. Então, ao encontrar aqui o livro da lei. Esdras e Neemias, que eu acho maravilhoso, principalmente Neemias 8:8. Vamos lá. Eu quero ler com vocês. Aqui, ó. Neemias 8:8, tá? Então nós temos aqui Neemias 8, capítulo 8, versículo 8. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Coisa maravilhosa, né? Então, eles liam e eles iam interpretando, esclarecendo, explicando ali, para que as pessoas compreendessem a leitura. E se não for assim, não iremos compreender. Só vamos reproduzir o que estamos ouvindo. Isso é um perigo muito grande. Então, a palavra foi lida e ela foi o quê? Lida, explicada e aplicada. Aqui, ó. 3 pontos importantes aqui. 3 pontos importantes aqui, tá?
Depois nós temos na Reforma, Lutero, ele redescobriu Romanos 1,7, o justo viverá da fé. Coisa maravilhosa também na história, no decorrer da história. E a pergunta é: como estamos lendo e estudando a palavra? Como que nós estamos fazendo? Como está sendo isso? Tá? Então, vamos lá. Então, o avivamento, ensino, né? Ou seja, não existe avivamento sem ensino. É como fogo sem combustível. Arde por um pouco ali, daqui a pouco se apaga, né? Mas onde a palavra é exposta fielmente, o Espírito sopra vida. Que isso é maravilhoso, tá? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que nós estamos vivendo esse tempo? Me diz aqui nos comentários, no chatzinho aí aberto. Será que nós estamos vivenciando esse tempo? Tendo comichão, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Aqui, ó. Para si, doutores, conforme suas próprias concupiscências. E aí eu pergunto, será que nós estamos hoje? Será que nós estamos hoje aprendendo? Vamos lá, será que nós estamos aprendendo a palavra? Será que nós estamos sendo, de certa forma, confrontados com a palavra, né? Impactados com a palavra? Isso está gerando em nós, né? Está produzindo em nós. Será que nós estamos assim? Ou será que nós estamos procurando palavras que nos agrade? Que massageie nosso coração, que nos traga conforto, sem confronto. Então, o termo comichão nos ouvidos, né? Tem um termo aqui, kenetomenoi, né? Kenetomenoi tem akoi, que é um termo que nós temos aqui um pouquinho difícil, grande, às vezes a fonética também não ajuda. Descreve o quê? Pessoas que desejam ouvir apenas aquilo que lhe dá prazer. É isso. Não que confronta nossos erros, pecados, falhas, e aí vai. Tá bom? Continuando, já quase encerrando, gente. Então, exemplo das distorções modernas no evangelho, porque olha o que tipo de pessoas estão discipulando e que tipo de pessoas estão fazendo discípulos de si. Então, o evangelho da prosperidade. Primeiro aqui, ó, né? Vem que tem bênção. Tudo é bênção aqui, né? Vem que tem bênção. Esse é o evangelho da prosperidade. Aqui, ó. Perigoso. Evangelho da autoestima, coloca a felicidade acima da santidade, né? Então, você é importante, fique alegre, Jesus vai te fazer feliz sempre, né? Nunca você vai ter sofrimento, e aí vai. O evangelho terapêutico trata pecado apenas como trauma ou fraqueza, que é outro problema que nós estamos tendo também, né? Que é o tal do psicanalista cristão, do psicoterapeuta cristão, não sei o que lá, mais cristão, que tudo isso é balela, não existe, tá? Então tem aqui, ó, o homem, e tem aqui, ó, o evangelho terapêutico, que é uma mentira. Gálatas capítulo 6, 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Maldito ou amaldiçoado.
tá? Muito bem? Bem para vocês aí? Formação doutrinária contínua, tá? Então, não encerra, o conhecimento bíblico ele não encerra, é contínuo, tá bem? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Primeiro, ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. E para que tudo isso? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente o quê? Preparado para a boa obra, tá? Então nós temos aqui o theopneustos, que significa soprada por Deus para a proposta de divinamente aqui ou inspirada aqui, né? Temos esse significado aqui, ó. Tá bem, pessoal? Muito bem? Bem, diante disso, aplicação para hoje, nós precisamos o quê? Precisamos de igrejas que formam pensadores bíblicos, que formem pessoas, que levem pessoas ao conhecimento, que levem pessoas a querer aprender mais e mais, a que levem pessoas a terem aqui em suas almas sede, vontade de aprender, de compreender a palavra, e não apenas ouvintes de algumas pregações de final de semana, tá? Segundo, estudos expositivos ajudam a igreja a ler a Bíblia em sua totalidade, não apenas em textos isolados, tá bom? Gente, ó, expositivo. A gente às vezes vê pessoas tentando trabalhar texto expositivo, mas não preparam ele expositivamente, tá? Então, precisamos, para fazer isso, precisamos nos capacitar, nos preparar para, de fato, trabalhar os textos de forma expositiva. Então, aqui precisa de uma capacitação, tá, gente? Precisa de uma capacitação aqui, tá bom? Não é simplesmente pegar um versículo, pegar o rodapé da Bíblia ali e sair falando. Não é dessa forma que é feita a leitura expositiva. Inclusive, no CETEL nós falamos e tivemos lá um curso sobre uma leitura expositiva, né? Fizemos já esse curso lá sobre leitura expositiva, como funciona, tá? Então, tem vários pontos ali para trabalhar um texto de forma expositiva e ficar claro, tá? Então, ajuda a igreja a ler a Bíblia em sua totalidade, não apenas os textos isolados. Tá? Existem pessoas que acham esse expositivo aqui, ó, só ler o contexto tá bom, entende? Elas pensam que só ler no contexto aqui já tá legal, já não tá isolado, tá? Depois, a formação doutrinária protege contra heresias e fortalece da fé. Foi um dos pontos ali que Marcos falou no chat agora com a gente ali também, tá? Que deu ali a sua participação e falou com a gente também, tá bom? Isso aqui que vai fortalecer a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Tá bom? Ok? Muito bem? Conclusão, fechamos aqui, ó, 5 para as 18. Maravilhoso, né? O ensino cristão verdadeiro e cristocêntrico, transformador, histórico, bíblico e contínuo, tá? Isso é importante, tá bom? Ele faz o quê? Ele glorifica a Deus, ele santifica os crentes, separa os crentes de muitas coisas, né? Um crente separado, ele edifica a igreja e ele expande o reino. Isso aqui é importante, ó. E eu vou acrescentar aqui, tá? De forma sadia aqui, né? Não é de qualquer forma, tá? Sem o ensino fiel, vamos lá na conclusão, sem o ensino fiel, não há discipulado autêntico, não há um avivamento duradouro e não há uma igreja saudável. A igreja vive com problemas. Vive com problemas.
entende? Então, enquanto não houver na igreja o desejo, a vontade pelo ensino, por aprender, por sentar, por ouvir, tá, ensino, muito bem, reconstruir, refazer, né? Tudo aquilo que outrora só foi copiado e colado, agora eu estou entendendo, buscar entender e tal. Enquanto não houver isso, a igreja vai estar sempre. É aquela ideia da imunidade baixa, né? Sempre vai ter probleminha ali direto. Direto. Não estou dizendo que não exista problema, mas é direto, tá? E às vezes os mesmos problemas. Muitas vezes os mesmos problemas. Então, a igreja do Senhor, ela precisa levantar homens e mulheres fiéis, que aprendemos aqui, que transmitam o quê? A palavra com fidelidade, para que o testemunho de Cristo se estenda de geração em geração, até que ele venha. Ok? Muito bem? Então, acho que foi isso hoje, para o nosso estudo bíblico. Quero agradecer vocês que participaram, que estiveram aqui juntamente conosco, aprendendo um pouco mais, ampliando os seus conhecimentos. Isso é maravilhoso.